Olá, turma! Eu sou a Kate, do Ateliê Kate Designer, e esta é a aula de número 16 do nosso curso Bonecaria para Iniciantes. A nossa aula hoje é um pouco diferente, tá? Vocês verem que até o cenário é diferente também, mas é porque é uma aula bem teórica, tá? Mas para vocês aprenderem e entenderem como que a gente faz a busca por moldes na internet, moldes gratuitos, né? Para você poder trabalhar com outras bonecas também, e não só as bonecas que a gente disponibiliza aqui para vocês. E também como reduzir ou aumentar os moldes de vocês, né, para poder trabalhar com tamanhos diferentes de bonecas. E se você ainda não conhece o nosso projeto, o nosso curso Bonecaria para Iniciantes, entra lá no nosso Instagram, o Ateliê Kate Designer. Lá você vai encontrar todas as informações sobre as nossas aulas. Vai encontrar também um link para poder entrar no grupo, tá? O grupo que é exclusivo para alunos. E aí você pode entrar, é totalmente gratuito. E lá você vai poder trocar informações, tirar dúvidas. Eu vou estar disponível lá para poder tirar dúvidas de vocês, tá bom? É um curso muito completo, que vocês vão ter direito, inclusive, a receber o certificado, dependendo do período que vocês estiverem assistindo essas aulas. Se vocês produzirem as peças, é isso. Clica no joinha se você já tiver gostado, se você já estiver acompanhando. Deixa a sua mensagem, tá? Aqui pra gente. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum elogio, interage com a gente aí, se você puder. E já se inscreve também no nosso canal para não ficar por fora, não perder nenhum dos nossos conteúdos que a gente vai estar lançando por aqui, tá bom? É isso, boa aula para vocês. Então vamos lá, gente. A nossa aula de hoje é bem diferente, tá? É uma aula que é essencial para vocês que estão começando, principalmente, que ainda não tem dinheiro para investir ou não tem interesse para investir em comprar projetos de artesãs. Para você utilizar um molde, um projeto de uma artesã que confecciona aquele projeto para venda, você não pode estar pegando de terceiros, né, para poder estar fazendo essa boneca ou esse projeto. Então você precisa adquirir, porque aquela artesã, ela dedicou um tempo dela para estar fazendo aquele projeto para venda. Então não é legal a gente pegar e pegar de forma, como é que eu posso dizer, gratuita, né? Porque são projetos que são vendidos. Não é ético, não é legal pegar de uma forma gratuita de alguém que te dá alguma coisa assim, tá bom? Então o ideal, o correto, é que você compre o projeto daquela artesã para você estar fazendo a sua boneca. Ou, se você não tem condição ou não tem interesse ou quer fazer só por hobby, nós temos aí muitas opções de bonecas e de projetos gratuitos, tá? Na internet. E hoje a nossa aula vai ser sobre isso, sobre como que a gente consegue encontrar esses moldes, como que a gente consegue encontrar projetos bacanas para estar confeccionando uma boneca. Então vamos lá. Eu tô aqui com a tela do meu computador ligado, para vocês aqui, justamente porque é bem na internet mesmo que a gente vai conseguir ter acesso a esses moldes. Eu vou aqui abrir uma página, aqui é uma página do Google, certo? Você pode vir aqui na barrinha de pesquisa do Google, tá bom? E aqui a gente vai pesquisar molde de boneca de pano. Dá um enterzinho. E aqui, olha, o Google já vai te mostrar diversas opções. Tem aqui algumas opções de vídeos, tá vendo? E temos aqui também, olha, fotos. Eu vou procurar diretamente em fotos aqui, imagens, né? E aqui, olha só para vocês verem, né? A maneira mais simples. Aqui eu já tenho um molde que é bem bacana. Vou abrir aqui maior para vocês verem. Essa daqui é um modelinho de boneca que é tipo a serelepe, tá bom? Ela é semelhante à bonequinha que a gente vai trabalhar durante o curso, tá? Então, olha só, aqui a gente já tem... Você pode pegar essa imagem aqui, imprimir, e você já vai ter o molde de uma boneca, tá bom? E da mesma forma funciona as outras imagens que a gente encontra aqui. A gente só precisa ver, olha, porque, por exemplo, aqui a gente tem tá vendo? Mas ela é uma bonequinha de feltro. As bonecas de feltro, elas têm uma forma diferente de trabalhar. Também ficam lindas, obviamente, só que é uma maneira diferente de trabalhar, tá? Então, se você quiser costurar para máquina e tal, para fazer aquela boneca de pano mesmo,
talvez os moldes de bonecas em feltro não sejam a melhor opção. Mas não significa que não consegue trabalhar com um molde desse daqui. Porque você pode fazer adaptações, né? Então, você pode pegar esse molde aqui, olha. Vou dar um exemplo para vocês. Essa daqui, ela é uma boneca de feltro, certo? Tá vendo? Olha só essa bonequinha aqui, é uma bonequinha em feltro. Mas o molde dela, a maneira de fazer o desenho das bonecas em feltro é diferente das bonecas de tecido. Então, assim, aqui tá vendo que a perninha dela, ela é inteira com o corpo? Então, assim, para você trabalhar, se você quiser, você pode pegar aqui, olha, fazer no tecido, só que aqui a gente, na hora de enche só até aqui, olha, vou colocar com o mouse, fica mais fácil. Enche só até um pedacinho da perna aqui, deixa um dedinho, e aí aqui, passa uma costura. Tá vendo aqui onde seria o final, o início da perna, passando pelo fundinho aqui, olha, até aqui. Depois enche o corpo, os bracinhos, na verdade, enche aqui os bracinhos também, até um pedacinho sobrando, no caso até aqui, olha. E aí depois deixa esse espacinho sem encher e costura aqui também. Só que uma diferença, se atentem, se vocês usarem um molde que não é próprio para uma boneca de tecido, que ela é para feltro, por exemplo, você vai precisar fazer uma ampliação no molde para ter uma boneca com tamanho razoável, tá? Porque as bonequinhas os moldes são feitos para trabalhar com materiais específicos e com técnicas específicas. Então, se você pega um molde para bonecas de feltro, ela não vai te dar uma margem de costura, certo? Então, você precisa ampliar o molde, porque se eu pegar isso daqui, eu vou ter uma bonequinha bem pequititinha e ainda vou ter uma dificuldade muito grande para conseguir encher. Você vê que os bracinhos dela são fininhos, tá? Mas, como eu disse, dá para trabalhar, se você quiser, alguma coisa assim, né? Só que a gente tem, olha, moldes bem específicos, tem vários moldes na internet de graça, que a gente não precisa estar comprando. Olha só esse moldezinho aqui, ó. É uma boneca diferente, você vê que ela tem cintura, e essa daqui é um modelo articulado. Como que eu sei que ela é articulada? Tá vendo aqui que a perninha dela no final não tem abertura? Ela tem uma abertura aqui nas costas, tá vendo? Que aqui é a parte de trás da perninha dela tem uma abertura. Mas aqui ele é fechado e tem abertura aqui na sola. Você vê que a sola do pé dela é retinha e tem aqui a solinha de papelão, tá vendo? Isso daqui mostra que ela é uma boneca articulada. Ela vai ser cheia inteira e aqui ela vai ser colocada a solinha de papelão, que é o que vai deixar ela em pé. E aí depois ela é colocada na perninha, no corpinho da boneca. Olha só, um outro modelinho que tem aqui, que ela é estilo serelepe também. As bonecas serelepe, gente, elas são muito tradicionais no mundo das bonecas, né? Elas são, acho que, os primeiros formatos de bonequinhas de pano que surgiram aí. Que ela geralmente é assim, olha, ela tem a cabecinha já integrada com o corpo. O corpinho dela tem sempre esse formatinho mais arredondado aqui, mais retinho embaixo. E a perninha, ela segue esse padrãozinho aqui. Elas são sempre nesse estilo. Tá vendo aqui que o molde tá completinho? É pra fazer essa bonequinha aqui, olha. E aqui a gente encontra, inclusive, instruções de como fazer a bonequinha, de como colocar o cabelinho, tá vendo aqui? Então, se você pesquisar, navegar bastante na internet aqui, olha um outro modelinho também. Vocês encontram vários moldes que não vão ter problemas para você estar confeccionando a boneca de vocês. Aí também temos outras opções, tá? Por exemplo, Kate, mas eu queria de uma artesã que eu vejo que as bonecas dela são muito lindas, ela faz projetos gratuitos, ou melhor, ela faz projetos pagos, né? Geralmente essas artesãs, elas costumam ter alguns modelos que são disponíveis, que elas disponibilizam de forma gratuita. Lembrando que você não pode pegar o molde e comercializar. Você só pode utilizar para fazer suas bonecas. Então, não é o ideal que você pegue um molde gratuito e venda.
tá bom? Ou que você compre e depois saia vendendo. Nas artesãs que trabalham com criação de moldes e de projetos, elas também costumam ter alguns projetos gratuitos, tá? Então, quando a gente segue, que a gente acompanha o trabalho delas, a gente encontra e elas disponibilizam um molde de forma gratuita. Eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Que é da página Coração de Pano, que é um projeto que ela tem já faz algum tempo, que é o Boneca Comigo, tá vendo aqui? E aqui, olha, ela disponibiliza todo o molde para confecção dessa bonequinha e também na versão menino. Ela disponibiliza não só os moldes, como também disponibiliza a roupinha, o molde da roupinha e videoaula no YouTube. Então tem aqui, olha, a aula da boneca, da roupinha, tá vendo? Então assim, gente, isso é para mostrar para vocês que tem um universo de coisas, tem muitas opções que a gente pode estar pegando na internet, sem desvalorizar o trabalho da artesã que confecciona aquele molde para venda. Então, você não precisa estar pegando moldes pagos de forma ilícita, vamos dizer assim, né? Porque não é legal. Então, tem muitas opções. Se você quer começar a trabalhar com bonecas, vai procurando os moldes aqui, olha, no YouTube e no Google, né, a gente encontra muitas opções, tá bom? Isso é para vocês verem mesmo que dá para trabalhar, que dá para fazer bonecas com vários modelos. Agora, vamos lá. Às vezes, o que acontece? A gente precisa, como eu disse, ampliar ou reduzir algum molde para poder estar trabalhando uma boneca. Às vezes, você pega uma boneca muito pequena, quer fazer ela na versão maior, né? Ou uma boneca maior que você precisa reduzir. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder reduzir ou ampliar algum molde quando a gente precisa, tá bom? Eu vou pegar aqui um modelo, esse daqui, que é uma bonequinha pequenininha, pelo jeito. Aqui eu salvo primeiro a imagem, tá vendo? Guardar imagem como. Eu vou salvar ela aqui na minha área de trabalho, olha. Aqui eu clico em guardar. E ela tá salva aqui na minha área de trabalho. E aí eu tenho duas maneiras de fazer isso. Você pode levar para a Lan House. E na Lan House você vai pedir para ele fazer a ampliação ou a redução do seu molde. Então assim, se você leva esse molde numa Lan House, a pessoa que vai imprimir para vocês, ela consegue ampliar ou reduzir, tá? Mas quando é o caso de uma imagem que ela tá assim cheia já, vocês verem que ela tá ocupando toda a imagem aqui, toda a página, né? Todo o papel. Então, se ele for ampliar, para onde é que essas partes vão? Geralmente, quando a gente amplia no computador, assim, na hora de imprimir, ele vai imprimir mais de uma folha. E aí, provavelmente, algumas partes dela vão ficar cortadas entre uma folha e outra. Então, você vai precisar pegar essas partes, cortar e emendar na mão mesmo, colocando uma fita crepe, um durex, enfim. Mas, para reduzir, ela vai, geralmente, olha... Tá vendo aqui? Ela já reduziu um bocado. Ela vai ficar no centro da página aqui, olha. E simplesmente vai estar reduzido. Mas aí você me pergunta, Kate, só que eu quero uma boneca no tamanho específico. Eu tenho uma boneca de 40 centímetros. Um exemplo, tá, gente? Eu tenho uma boneca de 40 centímetros, mas eu quero que ela tenha... no tamanho final, mais ou menos 20 centímetros, tá? Um exemplo. Então, vamos lá. Para fazer isso é um pouco mais complexo. Aqui eu acho que já deu para entender, né? É a Lan House que vai trabalhar, ela vai fazer uma ampliação, às vezes na porcentagem, né? Então, um exemplo, se eu tenho aqui uma boneca, ela tá aqui, né? Ela vai imprimir em 100%. 100% é o tamanho real do projeto mesmo. Mas eu quero que ela fique metade do tamanho. Então, você vai pedir para ele imprimir com 50% do tamanho. E aí, na impressora mesmo, a gente já tem essa opção aqui. É porque o meu computador tá sem o programinha aqui, tá bom? Mas na própria impressora, quando a gente faz esse tipo de impressão que precisa reduzir já na hora, ou ampliar, ele vai ampliar ou reduzir, às vezes, na porcentagem. Ou aqui mesmo, olha, no tamanho do papel mesmo. E aí, você precisa saber a porcentagem. Se você quer 20% menor, 10% maior, porque aí se uma boneca tem 40 centímetros, se você reduzir ela pela metade, ela vai ficar com 20 centímetros, certo? Então, vai pedir para imprimir
com 50% do tamanho que ela tem. Se você tiver impressora em casa, você quiser fazer essa ampliação ou redução direto na impressão, vocês vão lá em imprimir. Vou colocar do zero para vocês verem, ó. Coloquei, dei o comando para imprimir, ele abre essa página, certo? Aqui eu estou utilizando o LibreOffice. Eu joguei a imagem no programa, tá? O LibreOffice. Ou você pode estar utilizando o Word mesmo, normal. Acredito que em qualquer programinha dá para colocar. Então, aqui eu coloquei em propriedades. E aqui eu vou em mais opções. E aqui eu vou ter, olha, tamanho do papel, tamanho do documento, né? Papel de saída. E aqui, ó, reduzir ou aumentar documento. Eu vou clicar nessa caixinha aqui. Aqui eu tenho, olha, ajustar a página, que é onde ela já fica marcada. Mas eu quero personalizar esse tamanho, então eu vou aqui em taxa de zoom. E ela vai estar marcada sempre em 100%, porque é o tamanho total do documento, o tamanho total que ela vai ser impressa numa folha A4 ali, o tamanho normal, no caso, né? Mas agora aqui eu posso aumentar ou reduzir. Por exemplo, eu vou colocar aqui, olha, 150%. Se essa boneca, ela tiver o tamanho de 10 centímetros, ela vai ficar 50 centímetros maior, ou 50% maior do que o tamanho original. Porque ela já está em 100%, certo? E eu estou acrescentando 50% a mais. Então, a minha boneca, ela vai ficar com o tamanho final de 15 centímetros, porque eu aumentei 50% do tamanho dela. Se você quiser um tamanho muito específico, vai lá na calculadora do celular e descubra, faz as contas lá para você conseguir descobrir qual a porcentagem que você precisa aumentar ou reduzir no seu molde. Essa é a maneira que a gente faz para aumentar ou reduzir direto na impressora, direto no projeto. Mas aí você me pergunta, tem alguma maneira um pouco mais diferente de trabalhar sem precisar ficar fazendo conta? Tem. Eu vou abrir aqui, olha, o Silhouette Studio. É um programa de edição de imagem. Você pode utilizar qualquer um, tá bom? Qualquer programa de edição, Photoshop, Silhouette, CorelDRAW, aquele de desenho do próprio computador mesmo. Tá bom? É só para vocês terem as noções de tamanho que a sua boneca vai ficar. Isso daqui ele vai ser só para demonstrar. Aqui eu vou trazer a imagem para cá novamente, certo? E ele vem grande, assim eu tenho que reduzir. E como que eu vou saber? Vamos supor que essa boneca tenha 40 centímetros, tá? Ela tem 40 centímetros. Vamos supor. É apenas uma suposição. Mas eu quero que ela tenha, no tamanho final, 20 centímetros, tá? Vou colocar aqui 20 centímetros pra gente poder trabalhar. Como que eu vou fazer para conseguir fazer esse molde chegar nesse tamanho? Através da imagem. Eu vou pegar aqui um quadrado, uma ferramenta de desenho, e eu vou fazer um quadradinho. Gente, essa é uma maneira um pouco mais trabalhosa de fazer, mas você tem um controle maior do tamanho que vai ficar. E é uma forma de fazer que você precisa realmente saber mexer um pouquinho com o programa, tá? Então, aqui, olha, eu peguei e eu fiz um quadrado, um retângulo, na verdade, né? No corpo dela, que chega aqui do pescocinho até o pé e da cabeça. Se você tiver uma boneca que tem a perna solta, então vai fazer na perna também. Isso daqui é para eu saber o tamanho que tá isso daqui, olha, porque o meu quadrado aqui na minha ferramenta de edição, olha, o meu quadrado, ele tem o tamanho, ela tem a medida aqui, ó. Que no caso aqui tem 19 centímetros, 19,5 mais ou menos, tá? E a cabeça aqui, ela tá com 83 milímetros, né? 83,47. Então, como que eu vou fazer para essa boneca chegar no tamanho que eu quero? Ela tem um pescocinho aqui, olha, eu vou colocar aqui primeiro. E a gente vai fazer a base do tamanho através desses retângulos. Aqui é a minha cabeça, eu tô supondo que é a cabeça, né? O tamanho certinho. Onde que ela vai ficar aqui no desenho da boneca? A cabeça, geralmente, ela fica aqui, ó, no meio do pescocinho, ela termina. Tá vendo que aqui tá o pescoço
e ela vai terminar mais ou menos aqui. Então, eu posicionei o meu retângulo aqui. E eu vou pegar uma outra, vou fazer um outro retângulo, colocando tudo junto aqui. Tá vendo aqui, olha, é um retângulo maior, que ele vai de cima até embaixo, pegando a cabeça, que seria a cabeça, e o corpinho inteiro, tá bom? Se você for fazer, a sua boneca tiver a perninha solta, você vai posicionar a perna onde ela seria aqui no corpinho, o retângulo no caso, né? E aí, você vai fazer esse retângulo grande pegando tudo junto, porque aqui é o que vai me dar o tamanho da boneca no final, olha. 247 milímetros, no caso, 24 centímetros. Lembra que eu quero uma boneca com 20 centímetros? Então, eu vou selecionar tudo junto aqui, olha. Vou tirar aqui o corpinho dela. Porque aqui a gente tá nada mais, nada menos do que simulando como se tivesse uma boneca já aqui. Como se tivesse o corpinho já cheio, a cabecinha, tudo no tecido, entendeu? Então, eu posicionei aqui a cabeça, o que seria a cabeça, no lugar onde ela vai ficar. E aqui o corpinho com as perninhas. E aí, pra saber o tamanho final que ela ficaria, seria esse tamanho aqui. Tá dando pra acompanhar, gente? Espero que sim. E aí, só que eu não quero 24 centímetros, né? Eu quero que fique com 20. E aí, eu vou fazer eu vou simular aqui como se a gente tivesse mesmo os 20 centímetros, porque é o que a gente quer. Só que lembrando que uma boneca, ela nunca fica no tamanho do molde. Geralmente, ela sempre vai ficar ou maior um pouco ou menor um pouco, porque tem todos os fatores, né? De costura, o enchimento, o tecido que está sendo usado. Quando é uma malha, o molde é bem pequenininho e quando ela enche, ela fica bem maior. Um tecido plano, a diferença de tamanho é um pouco menor, mas também tem diferença. Então, você vai colocar uma medida base, né? Então, se você está trabalhando com malha, você vai fazer um molde sempre pensando que você não pode fazer. Se você quer uma boneca de 20 centímetros, você não pode deixar ela com 20 centímetros no molde. Ela vai ficar com um molde menor. Porque senão, quando você encher, ela vai ficar bem maior do que você imaginou. Mas então, continuando, olha. Ela tá com 24, eu vou reduzir aqui um pouco. Então, eu vou só puxar aqui, ó, até ela chegar nos 20. E aqui ela tá com 20,7, tá bom? Então, acho que é o ideal. E aí, como que eu faço pro molde ficar desse tamanho? Eu só venho, posiciono ele aqui, olha. Aqui tá o pescocinho da boneca, lembra? E aqui é a nossa suposta cabeça. Então, eu vou reduzir o molde até ela encaixar bonitinho ali. Tá vendo aqui, olha? A cabecinha tá aqui. E ela tá terminando aqui, olha. Deixa eu ver, ó. Aqui tem o desenho do corpo e aqui começa o pescoço. Minha cabeça, ela tá ficando baixa, né? Eu posso reduzir um pouquinho mais, ó. Porque daí, tá vendo que a cabeça aqui, ela tá terminando no meio do pescoço, que é mais ou menos onde a gente coloca quando vai fazer a boneca mesmo, entendeu? Como eu disse, a medida, ela vai ficar bem aproximada, mas ela não vai ficar especificamente exata, porque tem todos os outros fatores aí que aumentam ou diminuem a boneca no final, tá bom? Mas é isso que a gente faz. É dessa forma que eu vou levar para a impressora e imprimir. E aí, se você não tiver impressora em casa, você vai salvar essa imagem dessa forma e levar na Lan House ou na pessoa que vai imprimir para você e pedir para ela imprimir do tamanho da página mesmo, tamanho real. Porque na própria impressora, quando a gente joga lá no programa para imprimir, ela ainda tem essa opção de ajustar a página ou reduzir para caber. E aí você tem que pedir para imprimir no tamanho real da página mesmo, que aí não vai ter alteração nenhuma no tamanho da sua boneca, tá bom? E é isso, gente. Como eu disse para vocês, é uma aula base, né? Uma aula básica, mas importante para vocês, porque às vezes a gente quer mesmo reduzir ou aumentar. Eu trabalho muito aqui com as bonecas e às vezes eu aumento mesmo o molde, diminuo. Tem uma boneca minha que eu trabalho aqui, que eu trabalho ela em 4 tamanhos. E todos esses tamanhos eu reduzi e aumentei, tá bom? E aí você me pergunta, Kate, mas as roupas das bonecas, se eu aumento ou diminuo, ela vai ficar com diferença, porque os projetos elas já vêm com as roupinhas, né? E aí, pra você fazer essas roupas
com tamanho personalizado também, o ideal é que você faça esse processo de aumentar ou reduzir os moldes através da porcentagem lá mesmo, porque aí você vai jogar a mesma porcentagem nos moldes das roupinhas, entendeu? Então é isso, gente. A nossa aula encerra por aqui. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado, tenha sido uma informação importante para vocês, tá bom? E eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula do nosso projeto, do nosso curso Bonecaria para Iniciantes. E é isso, eu espero todos vocês. Se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha, clica no sininho para poder não perder nenhuma das nossas próximas aulas. E é isso, aguardo vocês na próxima aula. Beijo, tchau!